Olá, eu sou Alessandra Matias Araújo e eu sou contadora de histórias e também professora pedagoga da educação infantil. Eu estou aqui hoje porque eu fui contemplada com o prêmio Aldir Blanc, isso mesmo, na categoria Oficinas. E hoje nós traremos para vocês uma oficina de contação de histórias. Nesta oficina nós teremos algumas coisas muito interessantes. Nós iremos falar sobre temáticas de contação de histórias, que histórias devo contar, iremos falar sobre as faixas etárias de contação de histórias, a que público devo contar cada história. Eu também vou falar um pouquinho aqui sobre mediação de leitura. Como devo fazer uma mediação de leitura? O que é mediação de leitura? Iremos falar sobre a pedagogia das cores. O que é a pedagogia das cores? Como devo usar as cores a favor da minha contação de história? E muito mais. Esta oficina ela é para você professor, para você professora, para você pai, mãe, que quer contagiar o seu público, as suas crianças, os seus alunos, os seus filhos, com uma bela contação de história. Só que para isso, nós devemos prestar bastante atenção, ficar com os nossos ouvidos abertos, nossos olhos bem abertos e entendermos que para contar história é preciso algumas técnicas, é preciso ver bem a questão do ambiente, é preciso também saber usar os recursos de contação de histórias. Isso mesmo, cada contador tem o seu recurso, então a sua voz, a sua roupa e várias outras coisas. Então você não perde por esperar. Fique comigo e você vai aprender algumas dicas que serão muito importantes no seu dia a dia como contador de história. Então vamos lá, o que nós iremos aprender agora? Bem, gente, vamos começar agora falando para vocês algumas dicas para começarmos nossa jornada nessa oficina sobre contações de histórias, tá bom? Então nós vamos começar com 5 dicas. Você professor, você professora, que quer ser um bom contador de histórias, você precisa se prestar mais atenção numa questão. Nunca uma história deve chamar mais atenção do que uma roupa, do que uma caracterização. Você pode ver aqui atrás, no meu mural, nós temos vários momentos em que eu estou caracterizada, não quer dizer que você não possa se caracterizar. Pode, em alguns momentos até deve, tá bom? Mas é importante saber dessa questão que a minha roupa, o meu cenário, ele não deve chamar mais atenção do que a minha história. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é: eu tenho que entender que existe uma história para cada faixa etária. Então, cada idade vai pedir uma história diferente, ou até mesmo quando a história ela cabe para vários públicos, existem maneiras diferentes de contar a mesma história. Então, isso é muito importante o contador de história ter em mente, tá bom? A terceira dica que eu trago é que o contador de história, ele deve ter a sua personalidade. Ele tem que saber, ele tem que se apropriar disso, ele tem que saber, eu sou um contador de histórias, eu sou uma contadora de histórias. Então, por que isso é importante? Porque em alguns momentos, em algumas festas, recreações, festas escolares, o que pode acontecer? O contador de história, ele pode ser confundido com um animador, ele pode ser confundido com um recriador. Então é importante você saber o que você é e você saber se colocar também como contador de histórias, tá bom? Porque o contador de história, ele vai chamar atenção para a história, ele vai trazer esse mundo mágico da contação de histórias. Ele não vai, a função dele não é fazer uma recriação ou ocupar algumas crianças, tá bom, gente? Então, isso é uma dica muito importante. Nossa dica número 4, que existe curso de contação de histórias. Então, existem vários cursos de formação continuada nessa questão de contação de histórias. Então, é muito importante, se você gosta, é uma área que lhe chama atenção, por que não procurar se informar, se formar e continuar crescendo nessa área, não é isso? Eu posso aprender lendo um livro, eu posso aprender pesquisando, mas eu também posso aprender com um curso básico, curso avançado e até mesmo a pós-graduação. Então já existem pós-graduações em contação de história. É uma área riquíssima e para quem tem o gosto, gosta do que faz
eu recomendo. É uma área que não só traz encantamento, mas como traz muito conhecimento, tá bom, gente? Então essa é a nossa quarta dica. Nossa quinta dica para nós nessa oficina é que qual o material do contador de história? Você já parou para pensar nisso? Que material devo usar, que material não devo usar? Bem, o material do contador de histórias não é um material, são os materiais. Que materiais são esses? São os meus recursos. Pode ser uma lata enfeitada com personagens dentro, pode ser um baú, pode ser um fantoche, como esse que eu tenho aqui, a nossa Jurema, que fizemos para uma contação de história. Pode ser apenas uma sacolinha, hora da história. Então, o cenário ele pode ser esse material. Então, não existe um material específico. Existe uma gama de materiais, de recursos, de ideias, de experiências. Então, os materiais do contador de histórias, ele é como um quebra-cabeça. Você vai sentir como montar esse quebra-cabeça de acordo com as suas experiências no seu dia a dia. Você pode perceber que existem vários tipos de contadores de histórias. Tem aqueles que são caracterizados, tem aqueles que não usam caracterizações, existem aqueles que usam muitos recursos, existem aqueles que usam menos recursos, mas o principal que eu e que você não devemos esquecer é que o importante de tudo isso é a história. É o que eu quero passar com aquela história. É o meu público que eu quero chamar a atenção para levar para o mundo daquela história, tá bom? Então fica para o nosso comecinho de oficina essas 5 dicas de ouro, tá bom? Nunca uma roupa, um cenário é mais importante do que a história, tá bom? Cada faixa etária no seu lugarzinho para não correr o risco de misturar e começar aquele tumulto e você não conseguir passar a sua história, tá bom? Saber o seu lugar como contador de história. Você não é um palhaço, você não é criador, cada um tem o seu lugar, tem a sua função, mas você é o contador de histórias. Existe formação continuada para a contação de história e o material do contador de história é aquele quebra-cabeça que já falamos, tá bom? Então vamos continuar a nossa oficina falando um pouquinho mais sobre essa questão da faixa etária do nosso público infantil e toda a faixa etária, sobre o público que está a ouvir ou a querer ouvir uma bela história, tá bom, gente? Falado que a gente ia falar um pouquinho sobre a faixa etária. Então, para cada público, uma faixa etária. Então, nós temos aqui alguns exemplos para passar para vocês. Por exemplo, de 0 a 5 anos é uma faixa etária onde pega-se muito bem você usar a musicalização, histórias cantadas, animais, livros ilustrados, coloridos. Então, este público de 0 a 5 anos, eles vão se encantar com teatros de fantoches, como nós temos aqui, com recursos, você usando uma lata enfeitada, você pode pegar uma lata maior, e também um recurso que você pode colocar personagens feito de EVA da história que você está contando, porque já chama esse encantamento. Então, uma dica para essa faixa etária de 0 a 5 anos é que se você for usar uma lata, o ideal é que você sente no chão, faça o círculo com seus alunos e coloque a lata à sua frente, explicando que ali vai acontecer algo mágico, que ali dentro daquela lata tem várias surpresas. Então, é um recurso utilizado, nós já falamos aqui de recurso, e para a idade certa. Se você está com essa faixa etária de 0 a 5, você pode usar personagens colados ao redor da lata e tirar de dentro da lata também personagens da sua história, tá bom? Você vai usando a sua criatividade. Não é ideal que você pegue a lata, já por ela ser um recurso menor, e fique andando de um lado para o outro. Nós não recomendamos, porque a atenção da sua criança tem que estar voltada para você, para o seu recurso. Então, o ideal é que crianças de 0 a 5 anos, você fique no chão, em círculo, com a lata, paradinha. Se as crianças forem de 6 até 7 anos, você também pode usar o recurso da lata, desde que seja assim, em cima de uma mesa, você pode usar
E dali você vai usar a sua imaginação, colocando personagens dentro da lata, colocando personagens da história ao redor da lata, na tampa. Então tem diversas maneiras de você usar esse recurso, tá bom? Para essa faixa etária de 0 a 5 anos. De 6 a 12 anos, nós podemos também trazer histórias como suspense, contos, parlendas. Você vai usar a sua imaginação na contação de histórias e nas leituras também, na mediação de leitura, com essa temática. Você pode trazer dinossauros, plantas, e é muito legal nessa faixa etária de 6 e diante você utilizar a história como uma ferramenta para chamar a atenção do seu aluno para a leitura. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou encantá-lo com a história e mostrar para ele que aquela história saiu de um livro. Então, para isso, a gente usa muito o recurso da sacolinha itinerante, hora da história. Ah, nossa boneca está desmaiando. Então, nós vamos utilizar, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu fiz aqui uma sacolinha. A gente pode utilizar em casa mesmo. Peguei uma sacolinha e fiz com EVA, tá certo? Hora da história. E aqui a gente coloca o livrinho e vai ser a sacolinha itinerante. Também é um bom recurso para a sua história, para você utilizar e enviar histórias, também livros, incentivar a leitura. Este recurso também, junto com as histórias, ele fica mais recomendado para crianças de 6 a 12 anos. De 13 a 17, nós já podemos falar de outras temáticas, como sustentabilidade, temas transversais, crônicas, poesias, cordéis, livros. Então, você vai encontrar uma gama de histórias neste material para esse público. Nós também podemos contar histórias para adultos, sim, por que não? Para adultos e para idosos. Então, assim, você vai escolher, você sabe que, como eu já falei aqui, você não vai fazer uma vozinha infantil para um público adulto. Então você vai procurar se colocar, fazer um suspense, chamar a atenção daquele seu público para a sua história. Para cada um, você vai estar de acordo com a faixa etária, com a idade, com o interesse daquele seu público, tá bom? Fica aí essa dica também. Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns recursos. O que eu posso fazer, o que você, professor, pode fazer para enriquecer a sua contação de histórias? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, trouxe algumas coisinhas, estão aqui perto de mim. Vejam bem, essas simples cestas, eu ganhei essa cesta, veio com um presentinho e o professor já pensa, vou guardar porque eu vou utilizar. O contador de história, a imaginação voa longe. Eu posso pegar uma história para minhas crianças e ao olhar essa cesta, ela já pode ser um recurso. E tal o recurso da Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, basta uma cesta. Se você não tiver como se caracterizar e você não quiser se caracterizar, a cesta de doce da Chapeuzinho Vermelho, ela já pode ser um recurso para chamar a atenção do seu público para aquela história, tá bom? Outra coisa também que eu trouxe aqui para mostrar para vocês foi esse pequeno baú e este maior aqui, ó, o baú de histórias. Como utilizar o baú de histórias? Primeiro eu quero mostrar para vocês esse menor aqui. O que eu fiz? Eu comprei um bolo que veio dentro dessa embalagem, tá vendo? Transparente, a embalagem era, peguei um spray dourado e fiz essa caixinha aqui, esse pequeno baú. A minha intenção aqui era a contação de história do baú dourado, do baú de ouro, então por isso que eu fiz este aqui. Quando eu terminei de fazer, eu encontrei na minha casa uma caixa de sapatos e pensei, vai ficar maior, vai caber mais coisas, então eu peguei o mesmo spray, que eu fiz essa aqui para trouxe exemplo para vocês, e passei na minha caixa de sapatos, colei o nome Baú de Histórias, veja bem, baú, fiz aqui o desenho, e utilizei uma contação de histórias. Então, o baú de histórias, pode ser uma ferramenta riquíssima. Fica aqui a dica para você. O baú, no meu caso, eu fiz um baú dourado, ele foi específico para a contação do baú dourado, que era o baú de ouro de histórias, então por isso que o meu foi dourado. Mas você pode pegar uma caixa de sapatos,
ou qualquer caixa que você tiver em casa, e você pode, com EVA, ornamentar a sua caixa. O ideal para uma caixa que você queira utilizar em várias contações é que você faça um fundo azul claro, coloque árvores, coloque bichinhos, plantas, natureza, animais, de acordo com alguns personagens de história, porque você vai utilizar não só o que tem dentro da caixa, mas o ideal para o baú de histórias é você também utilizar o próprio baú. Essa é uma ferramenta que ela não pode ser simplesmente colocada numa mesa, como a lata que a gente falou, né? E simplesmente eu não vou abrir a minha caixa, vou colocar aqui uns livros dentro. A maneira errada de utilizar o baú de histórias. O contador de histórias chegar, mostrar o baú, não fazer nenhum mistério, nenhum encantamento e simplesmente retirar de dentro do baú uma história, deixar o baú para lá e começar a ler ou contar uma história. Não funciona assim. O baú, ele é mágico, ele é surpreendente, ele traz magia, ele traz encantamento. E você precisa fazer isso. Como? Você tem que pegar o baú, se apropriar do baú, usar os recursos que você colocou no baú e os recursos que você põe dentro. Você pode colocar dentro personagens da história e como o baú é maior, você pode andar pela sala, mostrar, fazer um suspense, falar sobre qual personagem sairá daquela história e ir contando, utilizando assim o baú. Na minha história que eu usei o baú mágico foi no Dia da Consciência Negra. Então nós utilizamos uma lenda africana que se falava que o baú de histórias tinha sido pego por um grande mágico que morava numa grande torre e lá no alto ele não permitia que ninguém mais contasse histórias. Então nós fomos contando, o próprio baú era um personagem da nossa história. E de dentro do baú, além de livros e tudo mais, saía personagens. Eu posso de dentro do baú estar retirando personagens da minha história e contando, e os alunos vão ficar pensando qual personagem sairá agora de dentro daquele baú. Então, o bom é que você faça suspense. Então, temos aqui vários personagens que foi da nossa história. Então, você vai andando de um lado para o outro, vai fazendo aquele suspense e o baú de histórias é uma ferramenta riquíssima. Riquíssima na sua sala de aula. Você vai, com a sua experiência, usando o baú e aprendendo mais e mais. Outra coisa que eu achei bastante interessante, que às vezes você pode, como eu falei, você pode se caracterizar ou simplesmente trazer uma ferramenta, um recurso, como a cestinha, como o baú. Mas, no Dia da Consciência Negra, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui, ó, um pano todo colorido, ele é uma canga. Eu posso fazer dele uma roupa para ficar caracterizada com algum personagem? Posso colocar assim em mim, posso colocar enquanto eu estou contando a história, mas também posso aparecer caracterizada. Eu posso simplesmente pegar uma canga dessa toda colorida, fazer um nó, vejam bem um nó, e eu já posso aqui fazer um adereço de cabeça para colocar na minha cabeça, certo? E aí eu tranço e faço na hora, na frente dos meus alunos, ou eu posso aparecer caracterizada já e despertar o encantamento. Vai de acordo com a idade e vai de acordo com o que você tem ali, o que o seu cenário e a sua história lhe proporciona, tá bom? Então isso são apenas algumas dicas de recursos e de caracterização, tá bom? Fique conosco que nós temos ainda muito mais. Bem, pessoal, professores e professoras que estão me ouvindo nessa oficina de contação de histórias. Nós também temos agora para passar para vocês uma questão de como eu devo iniciar minha contação de história. Já falamos de recursos, já falamos de faixa etária, já demos dicas aqui do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Então, é muito importante a gente, quando for contar a história, não simplesmente não entrar no cenário, no ambiente ou na sala, chegar e falar, vai começar a história.
Isso não é legal. Você tem que despertar o encantamento do seu público, tá bom? Então, como é que eu devo começar? Primeiro, é uma fórmula. Você deve se apresentar. Se o seu público não lhe conhece, você deve se apresentar. Falar o seu nome. Agora, se você já tem o hábito de contar histórias com um personagem, você não é o personagem de uma história, você criou um personagem para a contação de histórias. Então, todas as vezes que você for contar histórias, você vai vir caracterizada com aquele personagem. Por exemplo, eu, Alessandra, eu faço uso de vários personagens de acordo com algumas histórias. Mas eu nunca sou um personagem da história. Por quê? Porque para mim o interessante é contar a história, é chamar a atenção para a história e não dramatizar a história. Não é um teatro, é uma contação. Então, mesmo estando caracterizada, eu faço questão de falar para os meus ouvintes quem eu sou, quem é o meu personagem. Então, se eu estou caracterizada de bruxa, como eu me caracterizei aqui para a contação de João e Maria, eu não sou a bruxa da contação de João e Maria. Eu falo para o meu público que eu sou uma prima, que eu sou uma tia, que eu sou alguém à parte da história, que estou ali para contar aquela história. Então isso é bem interessante para a gente poder separar a situação, né? Para quem está nos ouvindo saber que aquilo é um personagem que está contando uma história e não dramatizando uma história. Então no meu caso eu utilizo vários personagens, mas existe um personagem em especial, deixa eu ver onde ela está aqui atrás de mim, que é a camponesa. A camponesa ela é sutil, ela é toda de rosa, com seu chapeuzinho. Então, quando a camponesa aparece, nós não vamos apenas contar uma história, nós vamos mediar uma leitura. Então, a camponesa, ela geralmente aparece em eventos onde nós temos várias faixa etária de crianças. Então, a camponesa está ali para indicar leituras, a camponesa está ali para ler com aquele público. Então, nós vamos fazer essa mediação de leitura. Então, é importante você saber que em cada mediação de leitura é importante você mostrar o livro, falar de quem é o livro, quem é o autor do livro, o título do livro, a ilustração, quem é que fez a ilustração, e assim você contar a sua história lendo, sabendo que o importante é você falar para o seu público, principalmente os menores, que ao terminar de ler, você vai passar o livro para que todos possam ver as gravuras, tá bom? Para que não fiquem, eu quero ver, fica atrapalhando a leitura. Então é muito importante você passar isso. Então a questão do personagem, de se apresentar, sempre que a camponesa aparecia, já sabia que ela ia indicar leituras e que ela ia fazer uma roda de leituras com seus alunos. Então, é importante essa questão de você conquistar o seu público, se apresentar, dizer quem é você. Você é um personagem? Você é um personagem de quê? De contar histórias, de leitura? Então, você já situa aí o seu público. Também é muito importante você, se tem um público menor, começar às vezes brincando, fazendo uma brincadeira cantada para chamar primeiro a atenção e acalmar a galerinha para começar a ouvir a história. Então, essas duas dicas, certo? Sobre os personagens, como iniciar, sobre brincadeiras cantadas. E falando de brincadeiras cantadas, eu gostaria de passar para vocês algumas fórmulas de entrada da história. Porque você não vai simplesmente dizer, vai começar a história, você tem que chamar o encantamento, tá bom? Como é que a gente faz? Vamos lá, a gente faz assim. Bem, sobre a questão das cores, é muito bom você procurar se informar mais, como eu falei, crescer, estudar. É importante você procurar saber o que é a pedagogia das cores, para que ela serve. Então existe todo um estudo também falando sobre as cores. Aqui nós não vamos aprofundar, porque nós não temos tempo suficiente, né? Mas a gente pode falar assim rapidamente sobre algumas cores. Por exemplo, nós temos aqui na nossa bonequinha chamada Jurema, seus cabelinhos eles são laranja. Tem um motivo para ele ser laranja, sabia? Minha roupa agora ela está azul. Ela poderia estar vermelha, né? Mas ela está azul. Por que ela não está vermelha?
Vamos lá? Eu trouxe algumas coisinhas aqui. Por exemplo, o vermelho, a gente sabe que ele desperta paixão, energia, é aquela cor que chama a atenção. Então, pelo vermelho ser uma cor que chama a atenção, e eu quero chamar a atenção para a minha história, lembra? Então, se eu coloco meu cenário com muitos tons de vermelho, minha roupa com vermelho, coisas que chamem muita cor, eu vou chamar muita atenção para os objetos, para a minha roupa. Então, o vermelho vai chamar aquela atenção exagerada que naquele momento eu não quero. Então, é importante eu saber, eu utilizar isso, porque o vermelho ele causa impulsividade, ele causa dinamismo, ele causa extroversão. Mas naquele momento, na contação de história, eu não quero esse efeito. Então, eu evito o máximo coisas com tons vermelhos. O amarelo, vamos falar um pouquinho do amarelo. O que é o amarelo? O amarelo é a luz, é o calor, é a descontração, mas ele também é o otimismo e a alegria. Então eu posso ter tons de amarelo, porque o amarelo ele tem algo que trabalha a percepção. Então se eu quero chamar a atenção, a percepção do meu aluno, do meu ouvinte, eu também vou utilizar o amarelo, tanto em roupa, um detalhe, no meu cenário, tá bom? Então é muito importante. O azul, minha roupa é azul, né? Para que serve o azul? O azul ele promove a calma, a harmonia, a paz interior, o poder pleno no campo mental e o equilíbrio do corpo e da mente. Olha só, gente, isso aqui são estudos que comprovam isso. Apenas uma cor pode promover tudo isso. Então, por que não eu, pedagoga, contadora de história, professor, por que não me utilizar desse conhecimento das cores? Então, como o azul ele traz esse campo mental, por que não usar uma roupa em tom azul? Ou no meu cenário, ou alguma coisa que eu possa trazer essa informação do azul, tá bom? O rosa ele estimula a sensibilidade e a amorosidade. Harmoniza as funções orgânicas, evitando doenças e depressão. Olha que maravilha! Então, assim, eu tenho uma história que ela vai passar essa mensagem de harmonia, de amor. Então, eu já posso passar essa mensagem também através das cores, sabendo utilizar o rosa ali em algum adereço, em alguma coisa, ou simplesmente um detalhe, né? Às vezes o detalhe faz toda a diferença. O violeta. Para que serve a cor violeta? Ela é sociabilidade, ela passa o respeito, as diferenças e estimula também a percepção. Então o roxo também estimula a percepção, assim como o amarelo. Mas o roxo, que é o violeta, ele também passa essa questão de respeito às diferenças. Então se eu tenho uma cor que estimula o meu aluno, né, estimula nas suas funções cerebrais, e eu tenho uma história que fala sobre o respeito, por que não trazer essa cor, né, para auxiliar também na minha história? E o laranja? Eu falei aqui do cabelinho da Jurema, né, que é laranja. É porque a laranja ela traz força de vontade para aprender. Olha que maravilha! Uma simples cor, tá vendo? A função das cores, elas existem e existem estudos comprovados sobre isso. Ela também trabalha a socialização. E é uma cor que estimula a concentração. Gente, é maravilhoso. Então, se eu posso trazer a concentração do meu aluno para mim, eu posso colocar um adereço no cabelo, né, laranja, um detalhe. Eu não preciso vir toda de laranja, gente. Mas seria interessante trazer alguma coisa laranja. Então, eu coloquei o cabelinho aqui da Jurema, laranja, já de propósito, né? Pensando em chamar, prender essa força de vontade, estimular essa concentração. Tá vendo como são informações que podem e devem enriquecer a nossa contação de história, a gente saber usar bem a questão da cor. O marrom, temos aqui o marrom, ele traz a realidade e seriedade. Então, quando eu for falar de algo sério, né, algo real, dependendo da minha história, eu posso usar tons de marrom, tá bom? O branco, que é a paz, a pureza, a limpeza, algo bem clean que eu queira passar também numa história. Então, isso são apenas algumas dicas
sobre a pedagogia das cores. Você pode mergulhar, pesquisar e enriquecer bastante o seu conhecimento em relação a isso e também enriquecer a sua contação de história. A gente também vai passar, vocês também vão ver ainda no decorrer desse vídeo, né? Eu fazendo juntamente com vocês, já que isso é uma oficina e neste momento não nos foi permitido, devido ao estado de pandemia que nosso país se encontra, nós fazemos essa oficina de maneira presencial. Mas o ideal seria a gente fazer uma oficina e juntos criarmos o baú de histórias, criarmos alguns recursos. Então também você vai ver aqui uma parte desse vídeo, como fazer um teatro de sombras. Então gravei uma parte mostrando o passo a passo, fazendo junto com vocês um teatro de sombras e dando ideias de como utilizar esse teatro de sombras, tá bom? Outra coisinha também que ainda vou mostrar aqui nesse vídeo, nós vamos também mostrar um cenário de uma contação de histórias. Então vou mostrar para vocês apenas um exemplo de cenário com a história dos 3 porquinhos, tá bom? Então vamos ver como é que ficou esse cenário. Apenas uma ideia para um leque de ideias que eu sei que podem sair da cabecinha de vocês, tá bom? Vamos ver. Olá, nós vamos agora fazer o recurso do teatro de sombras. Então, para a gente utilizar o teatro de sombras, primeiro nós temos que ter a ferramenta do próprio teatro, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma caixa, veja, uma caixa de papelão comum. Nós vamos retirar o fundo e essa caixa ela pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de qualquer caixa que você tiver na sua casa. Então, nós vamos utilizar a caixa de papelão. Vamos usar o papel manteiga, a tesoura, vamos utilizar palitinhos e vamos utilizar figuras para fazermos as sombras e também uma lanterna, tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai fazer e vamos ver como é que vai ficar, porque nós vamos utilizar esse teatro de sombras e vocês vão ver uma história através do teatro de sombras. Pronto, depois que a gente recortou todas as abas, eu retirei essa última parte aqui, tá vendo? Estão vendo? Aí vamos separar aqui. O que a gente fica com essa base, como eu lhe mostrei, né? Mostrei para vocês. Agora vamos pegar o papel manteiga, que vem assim em rolo. A gente mede aqui, para não ter erro, tá vendo? Bem medidinho. Vinca ele assim para cortar bem correto. Por que o papel manteiga? Por que eu não posso colocar outro papel, um papel colorido, um plástico que eu tenho em casa? Nós fazemos com papel manteiga porque o papel manteiga ele vai dar a sombra, ele vai refletir, né, melhor a sombra, porque nós vamos utilizar imagens assim, por exemplo, como esse castelo. Então no papel manteiga, como ele é branco e transparente, vai dar o efeito que eu quero, certo? Aí vamos lá, ó, o tamanho que ficou. O que eu vou fazer agora? Olha como é simples. Pego a minha caixinha, passo uma colinha aqui do lado, certo? E vamos ver como vai ficar o nosso palco do teatro. Colo aqui, eu já medi, né? Vamos lá, ver se vai dar certo. Colamos um lado, olha como é rapidinho. Como se você estivesse embrulhando um presente. Ó, vou colar o outro, passo mais uma colinha aqui. Vamos lá. E mais um recurso para a contação de história está ficando pronto. Passa mais cola se precisar. E vejam só. Já temos nossa frente praticamente pronta, né? Vou só terminar de fazer aqui o acabamento para não ficar nenhuma parte exposta, para não ficar feio. Então assim, nossa criança ela vai ter que ser envolvida no mundo de encantamento. Para isso é que as ferramentas são nossos aliados, os instrumentos que nós mesmos vamos criando, certo? Para esse
teatro ficar bonitinho, nós vamos encapar essa caixa toda. O ideal é que a gente enfeite dos lados para formar palco mesmo. Aqui vai ser um momento de encantamento, um momento de imaginação, de criatividade. Então, como nossa aula aqui é de oficina, então nós estamos aqui com a mão na massa, dando a dica, porque se nós estivéssemos ao vivo com vocês, professores, ensinando, nós íamos cada um pegar o instrumento e íamos fazer para já sairmos da nossa oficina com algo pronto, já para o professor, para o aluno usar, certo? Então, ó, já temos aqui a base. O ideal é que depois que a gente faça essa base, com figuras, EVA, podemos enfeitar aqui, colocar um pequeno letreiro falando teatrinho de sombras. Você vai usar a sua criatividade, porque eu sei que o professor, que o contador de história, ele é criativo. Então, já estamos aqui, vamos agora para as figuras. Você pode desenhar, você pode baixar da internet, nós temos várias figuras. Aqui eu tenho a figura de um castelo, aqui eu tenho de porquinhos. Vamos colar dos porquinhos para a gente fazer a historinha dos 3 porquinhos, que tal? Nós também podemos fazer a história de uma bruxa. Eu tenho aqui, ó, a bruxa, já colei um aqui para a gente ver, ó. Colei um dragão, tem aqui a bruxinha, então nós temos assim vários recursos para criarmos uma história, imaginarmos, planejarmos e fazermos o nosso teatro de sombra. Então eu vou colar mais alguns aqui no palito para mostrar para vocês como é que fica, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou colar agora? Eu já colei aqui, como eu falei assim, já colei o dragão, né? Vamos colar agora a bruxinha. Então eu pego o palito, pode ser palitinho de churrasco. Esse palitinho que eu utilizo é um palitinho que geralmente ele é utilizado para fazer algodão doce. Então assim, porque ele não tem pontas, então eu não gosto muito de trabalhar com palito com pontas. Só se eu já tiver em casa eu utilizo. Então eu passo a cola aqui no palito normalmente, ó. Passo aqui a cola para vocês verem melhor. Deixa eu fazer assim, porque a parede é branca, né? Passei a cola, vou colar aqui, ó, na bruxinha. Dá pra ver que é uma bruxinha? Uma bruxinha. Pra montar a nossa historinha. Então eu já tenho uma bruxinha, já tenho um dragão, já tenho aqui, que eu colei também, ó, um guerreiro, um soldado, um príncipe. Vamos ver, né? A história quem vai dizer. O que mais tá faltando? Deixa eu colar mais uma coisinha. Geralmente onde tem bruxa, onde tem dragão, tem também, ó, castelo, né? Vamos colar o castelo. Deixa eu pegar. Ah, está aqui. Vamos lá. Vou pegar minha varinha, passar novamente a cola. Para não ficar na sombra, essa parte aqui, ó, do palito aqui, ó, na porta, eu não quero que fique no portão, porque eu quero que reflita essa parte para mostrar que é a porta. Então eu vou colar, ao invés de colar aqui no meio, vou colar um pouquinho mais de lado, tá bom? Assim, ó. Deixa eu virar para vocês verem. Assim, colei mais aqui, para não ficar aqui na porta na hora que eu quiser utilizar o meu castelo. O que mais eu posso colocar? Posso colocar uma princesa, deixa eu ver aqui. Aqui é a minha princesa. Estão vendo minha princesa? Vocês podem usar a imaginação, tem várias imagens que vocês podem utilizar, vai depender muito da história que vocês vão contar. Isso? Aqui está minha princesa. Então vamos ver agora como que a gente vai concluir isso aqui, né? O que vai dar? Vamos ver? Nosso teatro está semi-pronto, ele ainda não está enfeitado dos lados, como eu falei, então nós vamos apenas exemplificar uma pequena história, só para dar um pouco de ideia para vocês como ficará, tá bom? Deixa eu apagar a luz aqui para dar um efeito melhor. Pronto, agora sim, vamos tentar dar um efeito melhor. O que nós podemos fazer? Como eu colei o papelzinho nas varinhas, como eu mostrei, a gente pode, por exemplo, aqui, ó,
uma princesa. Vamos colocar a sombra da princesa. Ó, podemos fazer assim. Era uma vez, num reino muito distante, uma linda princesa que sonhava casar-se com um lindo guerreiro. Mas um belo dia, ela estava passeando na floresta quando de repente veio voando o quê? Uma bruxa. Esta bruxa em sua vassoura voava e avistou a linda princesa e pensou: ah, ela pensa que vai se casar com um grande guerreiro, mas eu vou aprisioná-la numa torre bem alta, lá do castelo da montanha. Então você pode ir criando e aí usar a imagem do castelo. Vamos colocar aqui o castelo para vocês verem como fica. Você pode colocar no meio, do lado, e aí vai criando a história. Ou você pode usar uma história que você já tem escrita, você pode contar várias histórias e você pode também imaginar uma história. Então podemos fazer assim: aquela bruxa malvada que estava voando em sua vassoura, além de aprisionar a princesinha lá no alto da torre do castelo, ela ainda teve outra ideia. Colocou um dragão para vigiar a princesa. E aquele dragão era muito feroz, cuspia fogo, e ele ficava lá voando, voando, e também ficava na frente do castelo. Mas um belo dia, um príncipe que andava por aqueles reinos cavalgando em seu cavalo, o cavalo do príncipe apareceu. E cadê nosso príncipe? Nosso príncipe está aqui. Vamos colocar o príncipe do lado do cavalo. Um belo príncipe ouviu que naquele reino existia uma princesa que estava aprisionada no castelo e um dragão muito feroz aguardava. E quem conseguisse matar aquele dragão conseguiria conquistar o coração da princesa. E foi isso que aconteceu. Ele pensou: vou destruir aquele dragão e vou conquistar aquela princesa para sempre. E então ele foi até o castelo, lutou ferozmente com o dragão e feriu com o dragão, que tombou ao chão. E aí ele escalou aquele castelo e resgatou a princesa. E o que aconteceu? Eles foram felizes, muito felizes. Naquele reino fizeram um lindo casal. Bem, gente, esse é apenas um exemplo para vocês, tá bom? Mas nós temos aqui a imagem dos porquinhos. Podemos utilizar os porquinhos, tem dois aqui para vocês verem. Temos aqui a imagem do lobo mau, tá vendo? O lobo mau. Podemos utilizar aqui a casinha, ó. Você vai colar várias casinhas para fazer as três casinhas, a de palha, e vai fazer a sua história. Deixa eu acender aqui mais uma vez a luz. Vamos tirar aqui a nossa luz. Então pronto. Aqui foi o nosso exemplo. Você pode usar, eu estava usando aqui, ó, uma vela atrás. Você também pode usar a lanterna, tá bom? Só que no caso eu precisava de uma lanterna menor para dar um efeito melhor, por isso que eu utilizei a vela. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui do teatro. Vocês vão enfeitar mais bem enfeitadinho. E nós vamos trazer outros recursos, tá bom? Esse aqui nós fizemos juntos. Os outros nós vamos trazer pronto e dizer para vocês, dar exemplos para que vocês possam montar a história de vocês, tá bom? Vamos continuar vendo que nós vamos aprender muito mais. Bem, esse aqui é o nosso cenário da contação de história dos três porquinhos. Como eu falei para vocês, eu criei um pequeno cenário. Eu já fiz esse cenário de várias formas, em escolas, em festas e também em apresentações em que meus alunos
depois de ouvir a história, eles também contavam a história utilizando o cenário. Então, em nosso cenário, nós fizemos a casinha de palha, um porquinho, pegamos uma caixa de papelão e formamos ela com palha. Fizemos aqui também, ó, a caixinha de madeira, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu também peguei a caixinha de papelão, fiz aqui, ó, janelinhas, e pintei com tinta acrylex para dar aquela impressão da madeira, tá bom, gente? E aqui eu também peguei alguns calendários que no verso eram brancos e comecei a desenhar os tijolos e fiz aqui, montei a casinha de tijolos, de alvenaria, tá vendo? Desenhei aqui a telhado, aqui a janelinha, então criei todo aquele encantamento. E juntamente com esse cenário das casinhas, eu resolvi fazer também o desenho. Você pode utilizar de várias formas, porque minha intenção era trabalhar essa história, fazer a contação e trabalhar durante um bom período várias temáticas, vários conteúdos dentro da história dos Três Porquinhos. Então eu fiz aqui, ó, a história, o desenho, né, a parte da casinha de palha, fiz aqui o lobo soprando, vendo? Soprando a casinha de palha, o porquinho correndo para a casinha de madeira do irmão e depois o lobo aqui, ó, destruindo toda a casinha de madeira também. E em seguida, finalizando a nossa história, a casinha de alvenaria, de tijolo, né? É isso. E aqui nesse aqui, ó, mostra eles correndo lá para a casinha. Então eu tanto utilizei apenas as imagens contando a história, fazendo um mural, como também utilizei as casinhas para dar aquela magia e trazer para as crianças esse encantamento, tá bom? Então eu estou aqui no cenário, apenas um exemplo para vocês de como fazer um cenário. Como também eu posso simplesmente trazer figuras da história dos Três Porquinhos e contar e trazer esse encantamento para a minha criança, para o meu público, né? Então eu posso começar a dramatizar. Neste cenário das casinhas, o cenário também desenhado da história dos Três Porquinhos, eu utilizei também esta casinha, vou colocar aqui na frente para vocês poderem visualizar melhor. Essa casinha também eu utilizei ela na plantação de João e Maria. Isso, João e Maria. Nós utilizamos ela, um bom recurso, colei balinhas e foi aquela maravilha. Contamos a história, nos caracterizamos, né, da bruxa, prima da bruxa má, sendo que a bruxa era a bruxa boa, contava a história porque ouviu falar. Então, colei balinhas nessa casinha e ao término da nossa história, nossos alunos puderam se deliciar com as guloseimas. Fica aqui também essa dica, tá bom? Então, aproveitando aqui este cenário, eu gostaria de agradecer a você que ficou comigo durante este tempo, podendo aprender algumas coisas, ou rever outras, ouvir algumas dicas, e não se esgota aqui. Procure conhecer mais, procure enriquecer o seu conhecimento, procure ler, procure estudar, porque, como eu falei, este mundo de contação de histórias é um mundo da imaginação. Para fechar com todas as nossas dicas, saiba que você é único, você é única. Não existe contador ou contadora como você, com os seus talentos. Você só precisa aprimorá-los, tá bom? Então, cada um tem o seu jeito, a sua história, a sua vivência. Nós estamos aqui para somar e aprender mais e mais, cada vez mais buscando este conhecimento. Cuide da sua voz, do seu corpo e com certeza você vai cada vez mais enriquecer-se, saber de mais coisas e passar para o seu público, para os seus alunos, em contação de história, uma variedade de coisas, tá bom? De conhecimentos. Então, muito obrigada por ter ficado conosco, por ter ficado comigo aqui e ter dado atenção a algumas coisas. E eu quero terminar esse vídeo na certeza de que eu plantei uma sementinha aí de um contador de histórias, tá bom? Eu quero ainda receber esse retorno de pessoas que disseram, eu não sabia disso. Então, eu mergulhei mais profundo
no oceano de contação de histórias e descobrir um universo de coisas, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau, tá bom? Bom, pessoal, eu gostaria, após esse encerramento, eu gostaria de passar mais uma última dica nesse vídeo para vocês. Como eu falei da pedagogia das cores, que o vermelho ele chama a atenção, então eu estou com essa blusa vermelha de propósito para chamar a atenção de vocês para essa minha blusa. O que está escrito aqui na minha blusa? Faça chuva, está aqui o desenho da chuva, faça sol, faça até dar certo. Então, essa é a última dica de todas para finalizar este vídeo. Faça até dar certo. Às vezes você pode começar pequeno, tropeçando, não consigo, está dando errado, mas faça chuva ou faça sol, faça até dar certo. Então, foi assim que a gente finalizou esse vídeo, foi assim que a gente fez essa oficina, fazendo, refazendo, fazendo novamente até dar certo, tá bom? Muito obrigada a todos e agora sim, até logo!